Lian Li é uma marca que amantes de gabinetes irão logo associar a produtos premium de altíssima qualidade. Para quem nunca ouviu falar, o nome pode dar a impressão de marca Xing Ling que não merece atenção. A Lian Li é uma marca taiwanesa. Taiwan é uma potência mundial no ramo da tecnologia. Lembrando um pouco das aulas de história, Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura fazem parte daquele pedaço não socialista da Ásia super desenvolvido. Talvez você nem soubesse que as marcas que irei citar a seguir são todas de Taiwan. Acer ou Acer, Adata, AOC, ASRock, Asus, Bank, Biostar, Cooler Master, G-Skill, Gainward, Gigabyte, Lighton, Mediatek, MSI, Optoma, Fisson, Plextor, PowerColor, Realtek, Synology, a gigantesca e líder no fornecimento de microchips premium TSMC, Thermalright, Thermaltake. Portanto, não cometa a gafe de confundir Taiwan com China, porque dá para confiar totalmente em produtos de marcas taiwanesas. Agora vamos ao gabinete em particular, o Lanku 215 Mesh. Há 3 anos atrás, quando foi lançado, ele custava $70 no exterior. Seu projeto foi pensado para a categoria dos gabinetes custo-benefício focados em Airflow. Por que é importante saber disso? Há 1 ano atrás, quando eu comprei, ele custava R$ 780, salgado. Diante do preço desproporcional cobrado no Brasil, eu notei que alguns canais cometeram o erro de apresentá-lo como um produto premium da marca para justificar o preço e sugerir a compra pelo link de afiliado na descrição. Mas saiba que esse não é um Lian Li autêntico, criado e fabricado pela marca. Ela comprou a permissão de fazer algumas alterações em um gabinete fabricado por alguma empresa OEM, provavelmente chinesa, como forma de reduzir os custos. Você precisa saber que ele foi pensado como custo-benefício desde o início. A questão é verificar se a Lian Li executou bem a ideia. É o projeto que define a qualidade de um gabinete. Eu estipulei alguns critérios de avaliação: construção estrutural e rigidez, beleza e design, ventilação, facilidade de montagem e espaço, modularidade para várias configurações diferentes ou upgrades futuros. Na construção, ele é feito em aço, sem falhas grosseiras de acabamento, rebarbas ou partes que possam se tornar cortantes. Em todos os lugares que deu, a Lian Li encheu de furos para aumentar a circulação de ar, mas não afetou a rigidez estrutural dele. Não posso elogiar a chapa de metal de um dos lados. Lembra gabinetes baratos que entortam com o tempo. Ela não se encaixa na frente do gabinete e, se não for feito um bom cable management, ela vai soltar ou empenar. Na outra lateral, o vidro temperado é de qualidade, com uma espuma interna para acomodar melhor e não arranhar. Mas falta um puxador atrás para tirar ou colocar sem deixar marcas de dedo toda vez. Na frente, nada segura o vidro. Ele fica em cima de uma fina base de metal que serve de trilho imaginário, mas não se prende a nada na frente e pode cair na hora de ser removido facilmente. Pelo menos os parafusos das tampas são aqueles que não se perdem. Nos verdadeiros Lian Li, utilizam portas com dobradiças e encaixes imantados que facilitam muito a abertura e fechamento das tampas laterais. Na frente desse aqui, mais um elemento de gabinetes baratos. Aquele tipo de encaixe com presilhas plásticas precisa ser puxado com força e dá medo de quebrar. Não é difícil nesse aqui porque tem um vão embaixo da logo que encaixa a mão para puxar. Alguns fabricantes cometem a gafe de deixar os botões e fios presos a essa tampa da frente. Além de correr o risco de partir tudo na hora de tirar a frente, ela ainda fica pendurada pelos fios. É terrível. A Lian Li não deu esse vacilo. Os botões ficam na parte superior e são power clicável de ótima qualidade, sem ser daqueles que afundam, um pequeno cavado no botão de reset para evitar que aperte por acidente, 2 portas USB 3.0 pintadas de preto para manter o visual harmônico e sem aquele azulão, e uma entrada híbrida P3 para fone e microfone, que te obriga a comprar um adaptador se o seu headset já não for de plug único. Os cabos que serão ligados na placa-mãe são pretos para não estragar o visual, mas eu não entendi porque eles deixaram o cabo HD áudio com aqueles fios coloridos expostos. Faltou esse cuidado. Sabe o que também faltou? A USB-C frontal, mas lembre do preço e proposta dele no exterior. Outra parte que deixa visível o corte de custos é o LED grosseiro que ilumina a logo da Lian Li. Ele é RGB. O mesh frontal é de metal e tem boa rigidez, mas a estrutura restante é de plástico.
Nada de filtros de poeira frontal. Supostamente é assim para garantir o airflow. Pelo tempo que usei, não tive problemas com sujeira, mas meus gabinetes ficam em cima da mesa. Na parte superior, ele vem com um filtro imantado bem fácil de remover e de limpar. E embaixo, ele tem um filtro de nylon que cobre tudo e vai além da fonte. Aqui um ponto fraco. Esse filtro sai puxando por trás. Para quem usa o gabinete colado na parede ou dentro de uma peça de madeira, como é que tira esse filtro de baixo? Gera um problema. Por sorte, se você tirar a tampa da frente, o filtro de baixo sai pela frente. Não foi pensado dessa forma, mas resolve. Outra parte que não foi pensada para ele foram os 2 fãs de 200 mm chamativos da frente. Isso porque a estrutura metálica interna não é para 200 mm, e sim para 2 de 140 ou 3 de 120. Esse metal acaba por gerar resistência à passagem de ar no fã de 200. A grande vantagem dos fãs é que eles são silenciosos, giram em baixas rotações de apenas 800 RPM e empurram juntos uma quantidade ok de ar de 98,3 CFM. Ok é diferente de fantástico. Qualquer conjunto de fãs de 120 ou 140 decentes vai empurrar mais ar do que eles. Pelo menos são fãs ARGB, endereçável, para você mudar a cor e usar uns efeitos de luz tanto pelo botão da parte frontal quanto plugando direto na sua placa-mãe. Pena que a Lianli não colocou o fã de 120 mm que acompanha a traseira com a RGB também. Esse aqui gira a 1100 RPM e empurra 48,9 CFM. Sem dúvida, é um gabinete bem silencioso de fábrica. Por falar em fãs, ele suporta em cima 2 fãs de 120 ou 2 de 140 e radiador de 240 ou 280. Dá para ver que tem um espaço bom entre os parafusos de encaixe na parte superior da placa-mãe e no teto do gabinete. Isso garante que o radiador não empurre a memória RAM e nem o dissipador de VRM de algumas placas mais parrudas. Infelizmente, a Lianli não colocou nesse aqui um sistema fácil que remove toda a parte superior do gabinete e tem um molde metálico para montar o radiador inteiro nele e só depois recolocar. Para montar qualquer water cooler aqui, será do jeito tradicional, segurando e parafusando. Olha ali também que eles deixaram 2 passagens com emborrachado bem posicionadas. Uma onde você geralmente passa o cabo de 8 pinos da fonte e ao lado fica outro passador para os fios dos fãs superiores, caso você coloque só eles ou use com um radiador. Observe que o local para parafusar os fãs em cima é um trilho longo para poder te dar mobilidade e posicionar como quiser e também aumentar a compatibilidade. Essas coisas parecem bobas, mas no meu outro gabinete DT Hyperspace só tem uma passagem emborrachada mal posicionada no meio da parte superior e um buraco pequeno cortado no metal, sem emborrachado para passar o cabo da fonte. Também as passagens emborrachadas de cabo laterais têm um grande espaço até o último parafuso lateral na placa-mãe, de modo que você consegue passar e encaixar na placa-mãe qualquer cabo praticamente sem precisar dobrar. No DT3, a passagem fica inclinada e é muito próxima do parafuso, te obrigando a dobrar bem mais os cabos. E se você usar um water cooler como eu, os cabos ficam praticamente esmagados ali. É nessas horas que a Lianli se sobressai em relação a várias marcas. Pode parecer bonitinho, mas o Lianli é incrível na hora de construir. Esse vão criado para acomodar grandes radiadores na frente pode ser um problema. Em VGAs muito grandes, como a minha 3080 Trifan, é recomendável utilizar um suporte na extremidade para evitar que entorte. No Lancu 215 Mesh, esse buraco no radiador deixa um pezinho quase de fora. Quanto ao tamanho das placas de vídeo, sem problema. Ele cabe até se usar um radiador de 360. A especificação fala em placas de até 37 cm. No fã traseiro, ele tem o mesmo tipo de trilho que permite mover mais para cima ou para baixo para posicionar na mesma linha imaginária do seu air cooler. Para instalar qualquer air cooler ou water cooler sem precisar remover a placa-mãe do gabinete, um enorme vão no meio que já virou padrão. É um ótimo gabinete para usar com air cooler. Cuidado com a altura. Compatível com coolers até 160 mm. Se você preferir o water cooler, eu só recomendo montar na parte superior um de 240 ou 280, jogando ar para fora. Assim, todo o fluxo de ar frontal fica para a placa-mãe, VGA, NVMe, chipset e o calor do VRM é removido pela fã traseira. Apesar do anúncio falar para você montar um water cooler mantendo os 2 fãs de 200 mm para um push and pull, essa é uma recomendação errada. Fãs de 200 mm podem ter bom CFM, mas quanto maior o diâmetro de uma fã, pior ele tende a ser em pressão estática. Para empurrar o ar por um radiador, é a pressão estática que importa,
Deixar aqueles fãs na frente atrapalha os seus fãs do water cooler, gera turbulência e gera um ruído desnecessário. Remova os 2 fãs de 200 mm se for colocar um 360 nele. Se fizer isso, você vai precisar guardar os fãs de 200, porque eles não podem ser reposicionados em nenhuma outra parte. Aqui, outro ponto positivo. A frente tem 3 buracos para passar os fios dos fãs do radiador ou de outros fãs que você venha instalar ali. Antigamente, a Lian Li tinha dado um vacilo de colocar no anúncio que ele permitia usar VGA na horizontal. Até permite, mas com o uso de um suporte que não vem com ele. Pelo preço no Brasil, merecia vir. São 7 slots perfurados feitos em metal e do tipo que pode ser removido e recolocado facilmente de volta. Nada daqueles antigos que você tinha que dobrar e arrancar e que não podiam ser reaproveitados. O que pode ser reaproveitado é a controladora de fãs que já vem nele, mas ela poderia ser de 4 pinos PWM. O LED da marca e os RGB dos fãs faz com que só sobrem 3 slots para fã. Eu também achei a posição dessa controladora errada. É que o encaixe do RGB fica virado para a placa, enquanto o dos fãs fica virado para frente. No caso, você pode tirar o parafuso e inverter se precisar, como eu fiz para usar 2 fãs superiores. O que também pode ser retirado é a gaiola de metal para HDs e SSDs SATA. Ela é toda vazada para o fluxo de ar, tem pés emborrachados para reduzir a vibração dos discos, não precisa de ferramentas para ser retirada do gabinete ou movida um pouco para frente ou para trás. Isso ajuda a caber fontes maiores ou liberar mais espaço para cabos da fonte. Cabem 2 HDs ou 2 SSDs SATA ou um HD normal e um SSD SATA. Para o padrão de expectativa da Lian Li, faltou um sistema tubeless para instalar os discos. A fixação deles é com parafusos. Nada de sistema deslizante como tantos outros mais baratos e simples. Atrás da chapa traseira tem espaço para mais 2 SSDs que também não é tubeless. Embora o túnel esconda a fonte, o HD e os fios da parte da frente, ela é toda vazada por cima, o que ajuda a ventilar os discos. Você pode colocar mais 2 fãs de 120 abaixo da placa de vídeo, mas a forma de fazer isso será terrível, porque essa chapa não sai e provavelmente você vai precisar usar aqueles pregos de borracha para ventoinhas. Curioso terem dado essa opção para fãs, mas não para colocar mais SSDs acima da fonte, como vários outros gabinetes já deixam. Se você não for usar discos na gaiola, remova, porque o espaço para cabos ali vai fazer falta. Mesmo usando uma fonte modular, observem que a gaiola não sobrou muito espaço. Para quem só pode usar o gabinete no chão, esses furos te ajudam a instalar uma fonte virada para cima. Ela vai brigar com o ar da placa de vídeo, mas é uma possibilidade. Os pés são altos, grandes e emborrachados. Existem gabinetes que adotam dobradiças também nesse túnel da fonte, para que você possa conseguir tirar ou colocar cabos modulares ou instalar e tirar discos, sem nem precisar abrir as portas laterais. Ao montar uma placa ATX, também dá para ver que ele não sobra tanto espaço. Muitas análises mostram configs com placas mini ATX, que fazem ele parecer gigante. Compatibilidade com ITX, mini ATX, ATX e EATX. Mas essa última aqui dá problema na passagem de cabos pelos grommets. Ele até tem uns buracos para passar o cabo HD áudio e painel frontal por baixo, mas não ficou legal para montar numa placa ATX. Isso não aconteceria se você montasse uma mini ATX. Se você esquecer de passar e plugar esses cabos e só for fazer isso depois que tiver instalado a fonte, já era. Ao colocar a fonte, o cabo HD áudio fica meio esmagado. Tem muito espaço lá embaixo para caber fontes imensas. A Lian Li colocou um espaço emborrachado ou espumado que serve de cama para não arranhar a fonte. Aqui e ali, ele conserva os extras que tornam a marca diferenciada. Mas uma coisa que fez vergonha foi o anúncio falando em muito espaço para cable management. Na verdade, é muito pequeno, como dá para ver. Só 22 mm, pouquíssimas partes para usar abraçadeiras, praticamente nenhum vão para fazer caminhos com os cabos e um projeto que quer que você junte todos os cabos na lateral com um sistema triplo de velcros que já vem com ele. Os velcros facilitam a arrumação, mas se tentar juntar tudo ali, você vai criar um volume que pode empenar a tampa lateral. E chegamos aos finalmente. O resultado térmico é o ponto mais forte. Ele entrega? Sim. O que ele entrega por $70 ou agora $186? Essa é a pergunta correta. Ele não é um gabinete top de linha, mas executa muito bem o básico que todo case deve ter.
Ele falha em alguns detalhes, como várias marcas genéricas, o que não acontece nos gabinetes mais premiums da Lianli. Ela corrige geralmente todos esses defeitos, mas também ela cobra por isso. Mas no geral é um case com poucos erros de construção e capaz de atender qualquer tipo de público, tanto os que buscam uma configuração com air cooler, quanto aqueles que buscam water cooler. Sua característica principal é ser silencioso e bem ventilado. Dentro da faixa de preço que ele costuma ficar por aqui, eu espero ter demonstrado que ele não compensa pelo que custa no Brasil e te dado algumas dicas do que buscar em um gabinete para que ele seja ótimo ou compense o seu investimento. Esse vídeo não tem patrocínio, não tem link de afiliados, então se você gostou e quiser ajudar o canal, ele tem um Apoia-se. E você também pode fazer uma doação no Pix para que eu compre outras coisas e faça sempre análises honestas com o maior prazer. Um abração, tchau, tchau.